E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde para vocês que estão assistindo essa aula. Então agora nós vamos começar o módulo C05, né? Apostila 2 aí, do IMITA. É um módulo relativamente rápido, tá? Relativamente pequeno, em que a gente vai começar falando um pouquinho sobre os hidrocarbonetos aromáticos, ok? Bom, o que é essa aromaticidade, né? O que torna os hidrocarbonetos chamados de hidrocarbonetos aromáticos? Ela é uma estabilidade inesperada de compostos altamente insaturados. Relembrando, então, essa insaturação é devido à presença de ligações duplas ou triplas. Aqui no caso, a gente vai ver que tem a ver com ligações duplas, ok? Bom, esta habilidade está relacionada à deslocalização de elétrons π, né? Então tem a ver com aquele que nós já estudamos, que é a ressonância. No entanto, não é somente a ressonância, tá? Existem outros fatores que a gente tem que levar em consideração também. Bom, então, só para vocês terem uma ideia. Se a gente pegar o ciclo hexeno, né, e tentar hidrogená-lo, tá? Quando a gente hidrogena o ciclo hexeno, a gente leva ele a ciclo hexano, ok? Essa é uma reação que é uma reação exotérmica e, portanto, ocorre com liberação de energia. Então, para quebrar uma ligação dupla, né, adicionar hidrogênios e levar ao hexano, a gente liberaria, por exemplo, X de energia. Em teoria, então, ao tentarmos hidrogenar aquele novo composto ali, a gente liberaria 2x de energia. A gente vai quebrar duas ligações duplas, né? Duas também moléculas de hidrogênio, para formar o meu ciclo hexano. Aquele composto ali, né, ele é chamado então de ciclo hexa-1,4-dieno. Galera, lembre-se sempre de colocar aquele A ali para separar, né, para separar o infixo, né, o infixo do prefixo quando a gente tem duas consoantes juntas, né? Bom, reparem que, caso eu fosse hidrogenar o ciclo hexa 1,3-dieno, em vez do ciclo hexa 1,4-dieno, a energia liberada ia ser um pouquinho menor, tá, gente? Por quê? O ciclo hexa 1,3-dieno ele é um pouco mais estável porque ele possui ressonância, né? Então, a hidrogenação dele para levar ao ciclo hexano libera uma menor energia quando comparado ao ciclo hexa 1,4-dieno. Tudo bem? Vamos pensar aí na existência do composto ciclohexa 1,3,5-trieno, né? A gente sabe que esse composto não existe, né? Quem existe, na verdade, o nome dele é o benzeno. Mas, em teoria, se a gente fosse hidrogenar esse composto, nós liberaríamos 3x de energia. 1x para cada uma das ligações duplas existentes. No entanto, experimentalmente, a gente vê que a energia de hidrogenação do benzeno ela se encontra ali entre a energia de hidrogenação do ciclo hexeno e do ciclo hexas-dieno. Ok? Por que isso? Porque o benzeno é muito mais estável do que se espera dele. Tranquilo? Isso é o que a gente chama então de aromaticidade. O nome aromático tem origem, né, em cheiro mesmo. Por quê? Porque quando a aromaticidade foi descoberta, a maior parte dos compostos que tinham essa propriedade eram compostos que possuíam um cheiro forte, ok? No entanto, hoje existem inúmeros compostos aromáticos que não possuem essa característica de terem cheiros fortes. Bom, essa estabilidade dos compostos aromáticos é tão grande, mas tão grande, que os compostos aromáticos eles não sofrem reação de adição. Tá? Uma reação de adição é uma reação típica de alcenos, né? Então, típica de grupos que possuem aquela dupla ligação de átomos de carbono. Ela, obviamente, não sofre em condições normais, em condições muito bruscas pode até ocorrer. Então, se a gente pega, por exemplo, o ciclo hexeno e reage ele com o bromo, eu tenho aquela formação daquele composto ali, que é o 1,2 de bromo ciclohexano. Reparem, galera, que essas ligações aqui, ó, não são ligações comuns, né? Nem são aquelas cunhas cheias nem tracejadas. Quando a gente indica aquilo dali, né, aquela cobrinha, é porque o composto, né, a ligação, perdão, ela não está, a estereoquímica dela não está definida, ou seja, não sei se é para trás, se é para frente, pode ser uma mistura das duas, ok? Os compostos aromáticos, eles sofrem reações chamadas reações de substituição, ok?
Então, se eu pego o benzeno e reage com o bromo, primeiro, precisa de um catalisador para essa reação ocorrer, e mesmo assim, o composto formado não é um composto de adição, é um composto formado por substituição, né? A gente vê que é retirado o hidrogênio e é trocado por um bromo, com formação de HBr, ok? Bom, então como é que é o benzeno, né? Esse composto aí foi o primeiro, né? Foi estudado por Kekulé. Tem aí algumas imagens do benzeno para vocês, e eu tenho ele aqui também, a estrutura dele montada, né? Pra gente ver. Por quê? O benzeno, né? Aqui, ó, aqui os anéis, o anel com 6 átomos de carbono, tranquilo? E aí a gente vê que esses carbonos eles têm hibridização sp2. Se eles têm hibridização sp2, eles possuem um orbital p puro, né? Nessa imagem mais de baixo, a imagem que está assim, a gente vê que esse anel é um anel plano e que todos os orbitais p estão paralelos entre si, ok? Isso vai ser muito importante para a gente poder explicar a presença, né, da aromaticidade em alguns compostos. Bom, então quais são os critérios para a gente poder determinar se um composto é ou não aromático? O primeiro desses critérios é o fato de ser um composto cíclico, tranquilo? Ou seja, se o composto for uma cadeia aberta, ele não vai ser aromático. Cuidado que, caso o composto possua cadeia mista, se o anel presente for um anel aromático, o composto é aromático, ok? Possibilidade de conjugação em toda a extensão do anel, né? Duplas conjugadas, né? Pares de elétrons conjugados. Isso tudo é necessário, então, que eu possua orbitais p puros paralelos, né? E aí, a gente vai voltar naquele caso, aquela hibridização sp2. Além disso, ele tem que seguir a regra de Huckel e ser plano. Ser plano é talvez o mais complexo aqui para a gente. Ok? É complicado a gente verificar se o composto é ou não plano sem a presença dos modelos moleculares. Ok? Mas, em geral, obviamente existem exceções, mas em geral, caso seja cíclico, possua essa conjugação em toda a extensão do anel e seguir a regra de Huckel, ele vai ser plano. Vou mostrar algumas exceções aqui, mas em geral isso é verdadeiro. Bom, então o que é essa regra de Huckel, né? A regra de Huckel, ela dita que o número de elétrons π do meu composto tem que ser igual a 4n mais 2, ok? Isso vai ser válido, então, para todo n pertencente aos naturais. Tá? Então, a gente tem que olhar como o composto, determinar o número de elétrons π que esteja em ressonância, né? E ver se resolve essa equação. Se o n der pertencente aos naturais, aí sim, meu composto segue a regra de Huckel. Então, vamos lá. Vamos para esse primeiro composto aí, né? Do nosso benzeno. A gente já sabe a resposta, mas vamos começar por ele. O benzeno possui 3 ligações duplas. Se ele possui 3 ligações duplas, ele possui 6 elétrons π. Então, 6 igual a 4n mais 2, 4 igual a 4n, n igual a 1. Ou seja, o benzeno é aromático. Próximo composto aí. Naquele caso, eu vou ter 4 elétrons π. Com 4 elétrons π, o meu N não dá um número natural, correto? Desse modo, aquele composto não é um composto aromático. O terceiro composto aí, a gente não precisa nem fazer a regra de Huckel. Reparem que este carbono aqui assinalado é um carbono que é sp3. Se ele é sp3, ele não possui um orbital p puro para possibilitar a conjugação no anel. Então não precisa nem tentar. A mesma coisa ocorre com o quarto composto. Aquele anel, aquele carbono ali que não possui a dupla ligação, também impede dele ser aromático. Vamos então agora para o quinto composto. Naquele caso dali, ele é um cátion. Quando eu tenho um carbono que é um cátion, né, um carbocátion, significa que ele perdeu uma ligação. Ou seja, aquele carbono só faz 3 ligações. Se ele só faz 3 ligações, aquele carbono vai ter uma hibridização sp2. Se ele tem uma hibridização sp2, ele vai ter um orbital p, né, perpendicular ao plano dele. Naquele caso ali, se eu tenho uma ligação dupla, eu tenho 2 elétrons π. Se eu tenho 2 elétrons π, então 2 igual a 4n mais 2, n igual a 0, aquele composto ele é aromático, ok?
Muitos livros tendem a chamar esses compostos, cujo N dá zero, de compostos quasi-aromáticos, ok? Mas eles se comportam assim como se comportam os compostos aromáticos. Vamos então agora aí para o sexto composto. Nesse sexto composto, a gente corrige o problema do meu terceiro composto, né? Que era o fato daquele carbono não ser sp2. No entanto, repare que ele agora tem 4 elétrons π. Com 4 elétrons π, a gente já viu que ele também não será aromático. E agora vamos para o sétimo composto. O sétimo composto tem um carbono negativo, né? Um carbânio. Esse carbânio ele tem um par de elétrons. Vamos assinalar esse par de elétrons aqui. Esse par de elétrons aqui, ele se encontra, né, nesse carbono e ele pode ou não se encontrar no orbital P. Isso vai depender das vizinhanças deles. Por quê? Um dos casos de ressonância que a gente já viu é o fato de par de elétrons conjugado à ligação dupla. E a gente sabe que ressonância estabiliza o meu sistema. Portanto, quando eu tiver, né, ligações duplas conjugadas a um par de elétrons, significa que esse par de elétrons pode sim se encontrar no orbital P, consequentemente aquele carbono ali, que tem um par de elétrons, ele é um carbono sp2, ok? Possui hibridização sp2. Então, se ele possui hibridização sp2, aquele par de elétrons ali assinalado, ele vai participar da ressonância, tudo bem? Porque ele vai estar no orbital P puro, que vai estar paralelo com os outros orbitais. Isso significa, então, que esse composto possui, ao todo, 6 elétrons π, né? Ou seja, 6 elétrons que estão em orbitais P puro. Né? E a gente já viu, assim como no benzeno, que quando se tem 6 elétrons π, o N igual a 1, N igual a 1, aquele composto ele é aromático. Beleza? Continuando então, galera, esse primeiro composto aí, ele possui 4 ligações π. Se ele possui 4 ligações π, ele possui 8 elétrons π. Com 8 elétrons π, o N não é pertencente aos números naturais, não é isso? Então aquele composto não é aromático, beleza? A não aromaticidade dele pode ser explicada também pelo fato dele não ser plano, ok? Esse ciclooctetetraeno, ele possui aquela conformação ali, quase que como se fosse aquela conformação de barco, né? Que a gente já viu do ciclo hexano, tudo bem? Bom, próximo composto aí, né? Nesse composto, a gente vê a presença de um carbono sp3, tá? O carbono sp3, ele impossibilita a ressonância. Se ele impossibilita a ressonância, isso significa que aquele composto também não é aromático, beleza? Terceiro composto aí. Esse composto, né, esse íon, é chamado de íon tropílio, ok? Bom, esse composto ele é aromático. Aquele carbono ali, ele é um carbono sp2, né, aquele carbocártico ali, e por ser sp2 possui um orbital P puro capaz de possibilitar a conjugação. E ao todo a gente vai ter 6 elétrons π. 6 elétrons π nós já vimos, assim como no caso do benzeno, que aquele composto ele é aromático. Passa aí para a segunda linha. Esse composto ali, ele é um composto que possui 10 elétrons π. Se ele possui 10 elétrons π, né? 10 igual a 4N mais 2, N então vai ser igual a 2. N igual a 2, ele é aromático, beleza? Aquele composto ali é muito famoso, chamado de naftaleno, ok? E ele é importante porque as pessoas têm mania de achar que a regra de Hooker é válida simplesmente para um anel só, né? Mas não. Caso tenha mais de um anel, a regra de Hooker também deve ser válida para ele ser ou não aromático, beleza? Mas vamos supor que a gente elimina aquela ligação ali do meio, né, que liga os dois anéis. Se a gente eliminar aquela ligação, o meu composto continua tendo 10 elétrons π. No entanto, a presença daqueles hidrogênios ali marcados, né, no segundo composto da segunda linha, faz com que aquele composto tenha que fazer assim, porque os dois hidrogênios estão aqui, eles se repelem, então os anéis eles ficam assim. Tudo bem? Portanto, quando eles ficam assim, esse composto não é mais aromático. E para terminar, nós temos aí um outro composto que também tem 10 elétrons, né, chamado de azuleno, tá? E se tem 10 elétrons, todos os carbonos são sp2, né, então tem os orbitais P ali puros para possibilitar a ressonância.
aquele composto também é aromático. Ok? Bom, esses compostos chamados de monocíclicos, né, com duplas alternadas, nós vimos esses três aí, nos nossos exemplos, né, o ciclo duplo de eno, né, entre aspas aí, né, o ciclo hexatrieno e o ciclo octatetraeno, eles possuem uma nomenclatura própria, ok? São chamados de anulenos. A nomenclatura deles segue aquilo ali, ó. 4 anuleno, 6 anuleno e 8 anuleno, né? De 8, então, ali vai ser o número de elétrons pi, né? Consequentemente, o número de átomos de carbono presentes na minha estrutura também. Apesar dessa ser uma nomenclatura chamada nomenclatura sistemática, tá? Não é essa nomenclatura não é muito utilizada, tá? A nomenclatura mais utilizada são o que a gente estava comentando. Ciclobutadieno, né? No segundo caso, obviamente, benzeno, e no outro, ciclooctatetraeno. Continuando então agora, gente, nós vamos dar uma olhada na nomenclatura de compostos, né, que são derivados do benzeno pela substituição de um hidrogênio por algum grupo, né? Nesses 6 exemplos apresentados aí, a cadeia principal é sempre o benzeno, tá? Então a gente tem que olhar a nomenclatura dos grupos substituintes do benzeno. No meu primeiro exemplo ali, então, o grupo é o metil, portanto, o nome fica metilbenzeno. Lembrando que eu não preciso numerar, né, porque só tem uma ramificação, ela é obviamente no carbono 1, num ciclo. O metilbenzeno, apesar de ser o nome sistemático dele, ele não é o nome mais comum, tá? O nome mais comum desse composto é tolueno, tudo bem? Que a gente até deu uma estudada no tolueno plural aqui lá no capítulo B03, quando a gente estava discutindo misturas ideais, né? Benzeno e tolueno formam uma mistura ideal. No segundo exemplo ali, se eu tenho 2 átomos de carbono na minha ramificação, será então o etilbenzeno. No terceiro exemplo, repare então que eu tenho 3 ramificações. Se eu tenho 3 ramificações, é necessária então a numeração. Lembrando que eu preciso sempre ter a menor numeração possível. Portanto, a numeração deve começar nesse átomo de carbono ali marcado e deve seguir a direção mostrada, né? De modo que no carbono 1 eu vou ter uma ramificação, no carbono 2 eu vou ter outra ramificação e no carbono 4 eu vou ter outra ramificação. Beleza? Carbono 1 e 2, grupos metil. Carbono 4, grupo etil. Portanto, o nome será 4-etil, 1,2 dimetilbenzeno. Né? Lembrando que a nomenclatura oficial desses compostos, a gente deve sempre utilizar a ordem alfabética, né? Para determinar qual ramificação virar primeiro. Quarto caso. Naquele quarto caso, minha ramificação tem 3 átomos de carbono, só que ela não é simplesmente um propil, né? Quando eu estou ligado ali naquele carbono do meio do propil, ela é chamada de isopropil. Portanto, composto isopropilbenzeno. O quinto exemplo, ele é um pouco mais complexo, tá? De modo que é mais fácil eu mostrar a nomenclatura e explicar para vocês. A nomenclatura, então, é prop-1-en-2-ilbenzeno. Bom, o prop 1-en é porque no propano, ali entre aspas, né, 3 átomos de carbono aqui de cima, a gente possui uma insaturação entre o carbono 1 e o carbono 2. E aquele 2-il ali é para indicar por qual carbono eu estou ligando na cadeia principal, que é o benzeno, né? Lembrando sempre que o localizador ele vem antes de quem ele está localizando. Se ele está vindo antes daquela terminação il, eu estou localizando por onde ele se liga, né? Que aquele il ali é o sufixo presente em grupos substituintes. Tranquilo? Bom, nosso último exemplo aí, nesse caso, eu tenho uma ramificação também saturada, né? Mas só com 2 átomos de carbono, então não crio aquele problema que eu criei ali no terceiro. O nome dele, oficial, é etenilbenzeno, né? Só que ninguém usa muito, né, o nome etenil para essa ramificação. Todo mundo usa o vinilbenzeno. Esse é um composto muito importante na indústria, tá? A gente vai ensinar isso muito lá na frente, lá em polímeros, tá? E o nome usual desse composto é estireno, tá? Ele é a matéria-prima para a produção de isopor. Tranquilo? Bom, seguinte.
Quando eu tenho anéis benzênicos dissubstituídos, né, a gente já viu ali, ó, até trissubstituído, é bem tranquilo de dar um nome. Naquele primeiro caso ali, então, 1,2-dimetilbenzeno, ali do lado 1,4-dimetilbenzeno, e embaixo 1,3-dimetilbenzeno. Só que os anéis benzênicos dissubstituídos, eles possuem uma nomenclatura específica para eles. Então, lá, tem que ser anel benzênico e tem que ser dissubstituído. Não pode ser mono, não pode ser tri. E tem que ser anel benzênico. Bom, quando as substituídas estão na posição 1, 2, isso pode ser também chamado de orto. Então, ele é o orto-dimetilbenzeno ou O-dimetilbenzeno. 1,4, então, será o para, ou P, e o 1,3, o meta, ou M. Lembrando que aí, né, no slide está em itálico, a nomenclatura oficial pede que isso seja em itálico, assim como o SEC e o TERT, né, do SEC butil e TERT butil. No entanto, né, nas provas não tem como a gente identificar isso como itálico, beleza? Esses compostos aí, esses dimetilbenzeno, todos os três, podem ser chamados também de chileno, ok? Portanto, aquele primeiro composto eu também posso chamar de ortochileno, assim como o outro eu posso chamar de parachileno e o ali de baixo também posso chamar de metachileno. Tá? Nas provas do ITA, principalmente, é muito importante que a gente saiba esses nomes usuais que eu estou passando para vocês, como passei já do tolueno, chileno, estireno, tranquilo? Bom, e para a gente, né? E aí, praticamente terminando, como é que fica então quando a ramificação presente na minha molécula é uma ramificação aromática, uma ramificação derivada do benzeno, né? Essas linhas em vermelho representadas estão indicando por onde esse grupo irá se ligar na cadeia principal, né? Então é como se fosse assim, ó, aqui é de preto, né, que eu estou colocando aqui de qualquer jeito, é como se eu tivesse minha cadeia principal e ele de pendurado um anel benzênico, ok? Bom, aquela primeira ramificação ali de cima, então, é chamada de fenil, tá? A segunda ali, chamada de benzil. Galera, cuidado, é muito comum vocês confundirem fenil com benzil, né? Que benzil lembra o anel benzênico e o fenil ali tem só o anel, tá? Mas muito cuidado com isso. Quando é o grupo, né? O só o anel é chamado de fenil, tá bom? Bom, naquele caso ali de eu ter uma ramificação, na ramificação, como o composto ali, né? Se a gente só imaginar ali a molécula formada pelas linhas pretas ali, é o tolueno, né? A gente pode utilizar a ramificação com o nome toluil. Que mostra que aquela primeira ramificação é o para-toluil, a segunda o orto-toluil e a terceira o meta-toluil, ok? São casos bem menos clássicos de caírem, porque para que eu tenha uma ramificação com o nome de ortoluil, metatoluil ou paratoluil, a minha molécula precisa ser muito complexa, né, para que o benzeno não seja a cadeia principal. Ok? Beleza? Então é mais raro, mas pode aparecer. Então vamos dar nomenclatura aí para esse gigante aí, tranquilo? Bom, nesse caso aí, o que a gente tem que pensar, né? Nós temos ali duas ramificações, né? A primeira ali de baixo e aquela ali em cima. Lembrando que aquela em cima pega aquele carbono ali, hein? Bom, então essas são as minhas ramificações. Além disso, eu preciso pegar então que o resto ali é minha cadeia principal. Essa cadeia principal eu vou começar a numerar ela ali da minha esquerda, né, onde eu tenho aquela dupla ligação, ou da direita, onde eu não tenho. Bom, eu preciso começar da esquerda, né? A dupla ligação a gente sabe que ela tem prioridade. Se ela tem prioridade, né, o meu carbono 1 está ali. Se aquele é meu carbono 1, todos os meus outros ali já estão numerados, beleza? E aí eu preciso lembrar do nome dessas ramificações. Lembrando, quando eu não tenho aquele carbono ali no meio, é chamado de fenil. Quando tenho carbono, benzil. Entre benzil e fenil, a gente sabe que o benzil vem primeiro, por conta da ordem alfabética. Então o nome fica 8-benzil, depois temos o 3-fenil e por fim, deca-1,6-dieno. Lembrando novamente que esse azinho daqui, né,
ele é essencial que a gente não pode deixar duas consoantes separadas somente por localizadores, né? Somente por números. Tranquilo? Galera, então essa é a primeira aulinha aí do módulo C05, tá? A gente ainda tem mais algumas coisinhas a discutir nesse módulo, mas, por enquanto, terminamos. Até a próxima, meus queridos.